Voltando ao Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acompanhou o voto do colega e decano da Corte, Gilmar Mendes, e rejeitou recursos do Ministério Público e da Defensoria Pública de São Paulo sobre a diferenciação entre usuários de maconha e traficantes. Assunto para a gente trazer o Theo Cury novamente aqui para a tela e para nos explicar se agora, com 2 votos contrários aos recursos, se a gente deve ver esta tendência ficar mais clara de que esses recursos sejam negados pelo STF. Yuri, a tendência é de que sim, até porque os próprios ministros, por maioria, deram essa resposta. E, obviamente, ao votar, eles não veem nenhum tipo de contradição, nenhum tipo de obscuridade, que são o foco principal desses 2 recursos apresentados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que acionaram o Supremo Tribunal Federal depois que a Corte, no ano passado, por maioria de votos, determinou a descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal, deixando claro quem é o usuário e diferenciando de maneira clara quem é usuário de quem é traficante, estabelecendo como critério 40 gramas de maconha. Entre outros pontos, o Ministério Público e a Defensoria Pública, ambos do Estado de São Paulo, questionam pontos que, na avaliação deles, não ficaram claros na decisão do Supremo, ficaram contradições, ficaram omissões, restaram obscuridades. Esses 2 ministros, até agora, rejeitaram esses recursos e, de maneira muito clara, dizem que a decisão do Supremo é clara. Não vale para nenhum outro tipo de droga que tenha a substância THC. Então, por exemplo, não vale para haxixe, não vale para skunk, vale somente para maconha. Também deixa muito claro que a decisão é retroativa, impacta casos passados. Não à toa havia uma apreensão muito grande dos críticos dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, críticos dessa possibilidade de decisão do Supremo ao longo desses anos todos, do impacto que essa decisão teria em milhares de casos pelo Brasil. É uma decisão, um julgamento que tem a repercussão geral reconhecida, ou seja, aquela decisão de julho do ano passado vale para todos os tribunais do país. Então, logo na sequência, deu-se início a um mutirão carcerário encabeçado pelo Conselho Nacional de Justiça para que as prisões se adequassem à determinação nova do Supremo Tribunal Federal. E deixa muito claro que a adaptação para essa decisão do Supremo cabe ao Conselho Nacional de Justiça, ou seja, para definir de que maneira a pessoa que for apreendida, flagrada, com até 40 gramas de maconha, de que maneira ela vai ser responsabilizada administrativamente, uma vez que criminalmente essa pessoa não vai poder mais responder, porque o porte de maconha para consumo pessoal de até 40 gramas deixa de ser crime no Brasil. Então, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, vai estabelecer essa regulamentação. Isso vai acontecer depois que o Supremo terminar esse julgamento de agora, que termina na sexta-feira. Então, sim, a tendência é de que até sexta-feira haja maioria de votos entre os ministros. É um julgamento que acontece no plenário virtual, ou seja, não há discussão, não há debate. Um julgamento que não é televisionado, os ministros apenas colocam os votos. Então, o ministro Gilmar Mendes, o ministro mais antigo em atividade no Supremo, relator dessas ações lá na Corte, apresentou o relatório, apresentou o voto dele e, nesse momento, por enquanto, o julgamento começou na sexta, só o ministro Alexandre de Moraes acompanhou e, na íntegra, o voto de Gilmar Mendes, rejeitando esses 2 recursos e dando aval agora para que o CNJ, junto com o Ministério da Saúde, junto com também a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas do Ministério da Justiça, comecem a elaborar e concluam, a previsão de que aconteça no mês de março, essa regulamentação da decisão do Supremo do ano passado.